Olá, boa noite. É um prazer recebê-los por cá para mais uma emissão da Liga dos Últimos, o programa onde os últimos são os primeiros. Espero que tenham tido todos um bom Natal e espero também que tenhamos todos um bom ano novo de 2005. Os nossos convidados para esta noite já são conhecidos. À minha esquerda, Hernani Gonçalves, professor Hernani Gonçalves. Ali na ponta, o João Nuno Coelho, o nosso sociólogo de serviço. E ao meio, uma cara conhecida, quer desta estação, quer deste programa, o João Mesquita, antigo árbitro de futebol, atualmente assessor do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. É isso mesmo? Também. Quer dizer que se lhe fizermos perguntas difíceis sobre a arbitragem e o futebol, vai-nos responder, não vou responder em meias tintas. Nem vai responder. Não vou responder. Bom, eu espero que os três tenham tido... Arbitragem, agora futebol sim, também tenho. Agora sobre arbitragem é que é mais complicado. Sobre arbitragem... Eu gosto de respeitar as normas e os regulamentos e elas não me permitem neste momento que imite opiniões, devido à minha função. Sobre a arbitragem, está em blackout. Você parece o Marcelo Rebelo de Sousa. Que categoria. Categoria, professor. Eu espero que os três tenham tido um excelente Natal e espero também lá em casa que as pessoas tenham tido um excelente Natal. Um Natal, infelizmente, marcado por uma brutal tragédia no Sudeste Asiático. Como todos sabem, o terremoto seguido do tsunami, do maremoto que matou e destruiu vidas naquela zona do globo. Uma tragédia que já costuma ser habitual, infelizmente, nesta altura do ano. Já no ano passado, em 2003, houve o famoso e trágico terremoto de Bano, no Irão. Ainda bem. E este ano, esta tragédia na Ásia. Professor? Ainda bem que o 2004 se foi embora. Está aí. Um ano de desgraças. Os atentados de Madrid, uma catástrofe, uma carnificina. O Iraque é todos os dias uma aflição. Esta mega catástrofe entristece-me o coração. Olha, é mesmo para dizer como António Nobre tem um grande poema, A Vida, em que termina: foi para isto, meu amor, que Deus te deu tão lindos olhos, antes fosses ceguinha. Digo isto com um grande sentimento e com uma grande verdade. De facto, escasseiam as palavras para falar de uma tragédia como que está a acontecer, não é que aconteceu, que está a acontecer na Ásia. Estamos numa altura de festa, nomeadamente no Ocidente, em que se tem a festa do Natal e depois tem a festa do Ano Novo e há um certo espírito descontraído no ar, mas de facto são coisas destas que nos fazem lembrar de repente da nossa pequenez no universo. Esta tem de facto uma gravidade impressionante, até porque os médias hoje trazem-nos tudo, não é? E de cada dia que passa, imagens mais degradantes e agressivas temos. Mas a verdade é que se formos pegar nisto, penso que o mundo está todo em convulsão, não é? Em termos sociais, em todos. Basta olharmos para este país e para o Iraque, como falou. Quer dizer, aqui também tivemos um tremor político e, enfim, temos... João Mesquita e o professor estão com uma visão um bocado apocalíptica do mundo, não é? É óbvio que acontecimentos como estes fazem-nos pôr em perspectiva coisas, ou pelo menos a importância que damos a certas coisas. Exatamente. E a sua importância é sempre relativa. E o caso do futebol, é óbvio que num programa sobre futebol, quando comparado com acontecimentos destes, a sua importância torna-se extremamente relativa. Mas vamos antes lembrar as coisas positivas deste ano. Há um provérbio árabe diga. que diz, há um provérbio interessantíssimo que li há uns meses: a morte está mais perto do corpo que a camisa que tu vestes. É verdade. De qualquer maneira, haja esperança. Haja esperança. E espero que haja solidariedade de todos nós, dos portugueses inclusivamente. Há contas disponíveis para auxiliar através da Caritas e da Cruz Vermelha as pessoas necessitadas naquela zona do mundo. Há inclusivamente uma companhia de telefones, telemóveis disponível, que basta ligar o 12.700 para a TMN e o euro que custa a chamada vai diretamente para o auxílio direto às populações, às pessoas, às milhares de pessoas que foram confrontadas com esta tragédia, que estão a vivê-la diretamente. Estamos a viver uma época de festa, mas de grande solidariedade. E acho que não vale a pena fazer aqui um apelo para que as pessoas sejam solidárias, porque as imagens que nos chegam são de tal forma tocantes e marcantes que não deixam de certeza de perturbar todas as pessoas
todos os homens e as mulheres de bem deste mundo. Mas vamos às coisas positivas. O professor fez aqui, 2004 foi um ano extremamente negativo, mas também tem coisas boas, professor. Teve o Euro 2004, que foi um tempo de festa, teve o Porto campeão europeu, Não, teve o atenção. Porto campeão mundial. Em nível de futebol, são pérolas, diamantes e safiras a acrescentar na grande estátua do Dragão. E não só do Dragão, professor. Por exemplo, a equipa esta semana... O Benfica ganhou a Taça de Portugal. O Benfica ganhou a Taça de Portugal, João Mesquita, muito bem, muito a propósito. Mas isso são trocos. O equipa esta Mesquita. semana, por exemplo, considerou Mourinho o treinador ideal do ano. Sim, Mourinho teve Reconhecimento que eu acho que é justo, não é? Sim, teve um desempenho técnico fabuloso. O resto é conversa. Sim, e o Deco, portanto, só não chegou lá porque, de facto, também temos que reconhecer que o adversário, ou, portanto, outro candidato ao título de melhor jogador, não era? Sim. Também é, de facto, um grande jogador e isso, para quem tem que votar e para quem tem que decidir, é sempre... Este programa não vai fazer um balanço do ano, mas vai aproveitar para recordar algumas coisas marcantes do futebol português nas últimas décadas, com a ajuda preciosa do João Nuno Coelho e depois com a reportagem do Sérgio Sousa. Mas para arranque, vamos ver como está a classificação dos últimos e também ali as ligas esquisitas da responsabilidade do João Nuno Coelho. Vamos lá. Então, a liderar a Liga dos Últimos está, como é inevitável, o Salgueiros, da 2ª B Norte, que continua com 7 golos marcados e 66 sofridos. Carregal de Sal de Viseu em segundo, o Caxarias de Santarém em terceiro, o Lamas de Braga em quarto e depois os Gatões da Associação de Futebol do Porto. Nesta Liga dos Últimos anda por aqui muita bicharada, porque depois dos Gatões também temos os Minhocas, o Canelas de Gaia, aqui bem perto, o Vila Nova de Ceira, da Associação de Futebol de Coimbra, do qual já tivemos a oportunidade de ver uma peça em tempos que já lá vão, o Desportivo Castelo Branco e depois o Estrada, da Associação de Futebol de Leiria. Julgo que o Estrada, se não estou enganado, é uma entrada. Lá encontraram, digamos, a estrada para a Liga dos Últimos. Nas ligas esquisitas, João Nuno. Nas ligas esquisitas, alguns campeonatos também pararam, portanto, e por isso mesmo o Ares continua no primeiro lugar com 12 jogos e 12 derrotas. Uma entrada direta para o segundo lugar e tornando esta liga mais mundial, digamos assim, o Castilho de Cabo Verde, ainda a fase regional deste campeonato, a fase regional de São Vicente, o Castilho que tem 6 jogos e 6 derrotas. O Lácio da Albânia, este jogou e perdeu por 7-1, o que fez afundar ainda mais em termos de diferença de golos, leva 48 golos negativos. Depois temos o Santo Patrick do Campeonato de Malta em quarto lugar, 12 jogos, 2 empates, 10 derrotas, 2 pontos. E em quinto, o Al-Kritiriat do Qatar, com 9 jogos, 3 empates e 6 derrotas, portanto com 3 pontos. É muito interessante. Como é que se chama a equipa de Cabo Verde? A equipa de Cabo Verde chama-se Grupo Sport Castilho. Grupo Sport Castilho. Penso que não darei novidade nenhuma a nenhum de vocês, se é que também somos vistos em Cabo Verde. Ainda bem. Portanto, esperemos que o Grupo Sport Castilho vá lá das pernas, como se costuma dizer, e consiga sair da Liga dos Últimos. Mas se não sair, temos o maior prazer em ter aqui uma equipa de Cabo Verde. Deixa só acrescentar que o teu querido Llanelli, da Catarina Zeta-Jones... Meu e da Catarina Zeta-Jones, não sei se está em franca recuperação e deu 5-1 ao quinto classificado do campeonato de Gales e, portanto, embora seja ainda o último, está em crescendo. Parece que está a fazer bem ao Llanelli. Já viram a a força da Catarina Zeta-Jones? Foi só a ameaça de comprar o clube para imediatamente os rapazes desatarem a correr e desatarem a marcar golos. Portanto, Salgueiros, tenham atenção, Catarina Zeta-Jones está no mercado, pode ser a grande salvação para o clube aqui da cidade do Porto. Bom, esta semana também foi marcada por algumas chicotadas, já vamos ver a peça das chicotadas. Houve ali um caso particular na Superliga com o Beira-Mar, que foi 2 treinadores que chicotearam o clube. Penso que é um caso inédito. O Josef Chovanec, o treinador checo, e o Risto Mladenov, que devia ser o seu adjunto, deviam ter comparecido no Beira-Mar para treinar o Beira-Mar e nenhum deles veio. E lá foi o Beira-Mar buscar o Luís Campos. Penso que é inédito ser os treinadores a chicotearem os clubes, João Nuno. Tu que tens essa memória enciclopédica. Não, houve casos. Eu lembro-me, por exemplo, do Camacho, na sua primeira passagem pelo Real Madrid, ao final de 15 dias disse: meus amigos, assim não dá e eu vou-me embora. Há casos. Não é o primeiro caso. Já é a segunda vez que o Camacho fez isso. Embora tenha durado mais tempo desta vez. Mas parece-me alguma justiça divina neste tipo
de A chicoteadas. justiça divina porquê, João Sim, Nuno? O que é que porque tu tens contra o normalmente- Beira-Mar para dizer que a justiça divina, o Chovanec não não me comparecer? refiro aos clubes, refiro-me à situação em geral de que quando as coisas correm mal, o mais fácil é sempre mandar o treinador embora. E, portanto, não deixa de saber, de certa forma, bem, ver alguns treinadores que também impõem a sua vontade aos clubes e fazem ao contrário. Mas há qualquer coisa que se passa no Beira-Mar, Qualquer coisa que se passa, certamente. que é um clube com grandes tradições no futebol português. Eu lembro-me de ver muitos jogos em Aveiro, quando comecei lá a minha carreira de professor. Só que há aqui um Deixem-me que vos diga que o professor é um ídolo em Aveiro. É verdade, é verdade. Há aqui um contraponto. Enquanto que o Internacional, António Sousa, esteve uma série de anos, 7 anos. 7 anos, em que teve um desempenho fantástico à frente dos comandos do Beira-Mar, até porque foi um excelente jogador, assimilou muita coisa de grandes treinadores que teve. Ganham uma Taça de Portugal. Ganhou a Taça de Portugal na época de exatamente. 99. E agora- Foi com a equipa para a segunda, voltou com a equipa para a Exatamente. Superliga diversas E vezes. agora não sei o que se passa. Efetivamente, há ali qualquer coisa que não bate certo. Podemos já discutir isso com mais profundidade, se calhar até com algumas achegas sobre o que está a passar no Beira-Mar, mas para já vamos ver a prometida peça das chicotadas, que eu proponho um dia destes que se troque, que se mude o nome por chute e pontapés, embora as chicotadas desta semana sejam muito mais pacíficas. É Natal também. Chicotadas e outras coisas que tais não param pelo Natal. E, de forma surpreendente, como se viu logo na segunda-feira, o Beira-Mar, que recentemente vira Manuel Cajuda a sair do clube, sofreu nova chicotada psicológica. Desta vez foi Chovanec, o ex-selecionador da República Checa, apontado para treinador da equipa que se recusou a rumar a Aveiro. Neste caso temos então um treinador a despedir a equipa, facto não muito habitual nas ligas normais, mas corrente na Liga dos Últimos, onde são os treinadores a não aceitar os clubes. Mas como os clubes não ficam sem técnico, eis que surge a resposta. Luís Campos, convidado para tentar fazer o milagre de pôr o Beira-Mar à superfície e, mais do que isso, a conseguir vencer os jogos em casa, coisa que a equipa da Aveiro não sabe fazer. Mais feliz está Francisco Barão, o ex-defesa direito do Sporting, que já esteve aqui na Liga dos Últimos, em representação do Sporting de Espinho, na altura em derradeiro lugar, enceta agora nova vida no velho Atlético Lisboeta. De qualquer forma, notícias de entradas e saídas de treinadores em Portugal são banais, mas o mesmo não acontece em Espanha. Repare-se que o Málaga, clube prestes a entrar na Liga dos Últimos espanhola, bem pensa despedir o treinador Manzano, mas não o faz. A indemnização é de 1,4 milhões de euros, valor capaz de atirar o clube para a Liga dos Falidos. Já o Castelo da Maia, pelo contrário, dá o exemplo. Ora, veja-se aqui na página 34 do Jornal do Jogo, José Maria Freitas, presidente, manda um recado a Bagão Félix. São as finanças que devem ao Castelo da Maia e não o contrário, como agora é moda acusar-se. O presidente alerta para o facto de as finanças terem recebido 40 mil euros da venda e terrenos de hipotecas do clube há um ano atrás e ainda não terem devolvido o dinheiro cobrado a mais. Dr. Bagão, se até sexta-feira não devolver para o Castelo os 40 mil euros com que quer cumprir a meta do déficit, já sabe, os outros clubes, em solidariedade e só por causa disto, também não vão pagar os 40 milhões que devem. É que, no futebol, um por todos e todos por um. Bom, Dr. Bagão Félix, tenho a impressão que não vai devolver nenhum dinheiro ao Castelo de Maia, porque ele precisa de controlar o Atenção déficit. que o Dr. Bagão era um admirador deste programa, portanto ele deve estar a ver isto. Certamente, é um destacado benfiquista, não é? chegava Mas, de facto, com aquela obsessão de controlar o déficit, a menos que recorra novamente à Caixa, de certeza que o Castelo da Maia vai ter que andar à espera do dinheiro. De qualquer forma, é surpreendente que seja um clube que seja credor, ainda por cima, de 40 mil euros do Estado. É muito raro. Castelo da Maia, aquilo é boa gente. No Castelo da Maia. Não digo que não, professor. É claro que não vou ter o desplante de dizer paga o que deves e toma chocolate. É óbvio. Diga lá outra vez, como é? Paga o que deves e toma chocolate. Muito bem. Porque, primeiro, tenho uma grande consideração pelo Dr. Bagão Félix, desde quando era presidente da Assembleia Geral do Benfica. Nós falámos do Beira-Mar e, curiosamente, o Dr. Bagão Félix é de Ilha, vem mesmo ali, cresceu perto do estádio do velhinho estádio Mário Duarte. Por ele. Ultimamente, sabe que o mundo da política às vezes transforma pessoas eloquentes, importantes e inteligentes num mundo esquisito.
Portanto, a política é muito perversa. Faz com que pessoas de grande honestidade, e por causa do déficit, o tal déficit, quer dizer, com o Castelo da Maia, que eu agora queria me encher de rir, o Sr. Ministro, mande para cá os 8.000 contos, que nós é que temos direito. Professor, diga-me lá outra vez como é que é aquela frase em espanhol. Paga lo que debes e toma chocolate. Não é espanhol, é mexicano. Mexicano, não é? E toma Os mexicanos falam espanhol, falam castelhano, professor. E toma chocolate. Eu acho que esse tem que ser quase um mote do nosso programa. Voltando ligeiramente atrás só, Luís Campos, um treinador da nova vaga, João Nuno, treinador da nova vaga, em tempos louvado em páginas de jornais por José Mourinho, mas que tem andado um bocado mal, porque nunca completou uma época na Superliga, há 2 épocas conduziu 2 equipas para a Superliga, o Varzim e o Setúbal sucessivamente. Este ano foi despedido à 5ª jornada de Gil Vicente. Mas as equipas praticam futebol bonito. Sim, e o Luís Campos é bastante bem visto no meio, considerado um treinador muito conhecedor, muito atualizado em termos de métodos, mas realmente os resultados nem sempre no futebol é assim. Isso já é um lugar comum, estar sempre a repetir a mesma coisa. Já nem vou mas a verdade é que já nem vou perguntar ao a João bola Mesquita. no poste, a bola na barra, acontecem muitas coisas. Eu já nem vou perguntar ao João Mesquita. João, desculpe, já nem lhe vou perguntar a sua opinião sobre o facto de Luís Campos estar sempre a queixar-se dos árbitros. Já nem lhe vou perguntar, porque já sei que não vai responder. Não vou responder. E além disso, temos que avançar um pouco. Essas coisas respondo, só queria dizer o seguinte. Os dirigentes também são muito bons quando os treinadores estão bons. E o caso do presidente de Beira-Mar, enquanto foi a era de Sousa, era um presidente que estava sempre por cima. Relativamente ao Luís Campos, eu gostaria de dizer que ele vai reconhecer, ou vai um dia entender que uma andorinha não faz a primavera. Ele entra em determinadas lutas de stress. No que diz respeito, de facto, a um mundo que não é o dele. O mundo dele é treinar equipes de futebol e é prepará-las para todas as vicissitudes da vida. É aquilo que nós fazemos aos nossos filhos. Nós não preparamos os nossos filhos só para as coisas boas, também os preparamos para as coisas más. Claro que nós não os preparamos para o que está a acontecer na Ásia. Não é? E ele entendeu que, de facto, os problemas do Luís Campos que são também, sobretudo, os problemas da arbitragem. Vamos esperar para ver qual vai ser a carreira do Beira-Mar. Campos, metodologicamente, eu acho que é um treinador muito competente. As equipas dele, pelo menos, jogam futebol. Jogam. Também perdem de uma forma bonita, mas isso é outra coisa. Tirania dos resultados, como sempre. Vamos avançar com o patrocínio científico do João Nuno Coelho, não é? O Sérgio Sousa compôs uma peça sobre a história dos últimos. João Nuno, o que é isto exatamente? Explica lá. Bem, a ideia surgiu, no fundo, de aplicar a ideia da Liga dos Últimos, ou seja, de dar destaque aos últimos classificados. Ao longo da história. E neste caso, ao longo da história. Irmos ver no campeonato, na primeira divisão, incluindo a primeira divisão, obviamente, agora a Primeira Liga e a Liga inicial que antecedeu o Campeonato Nacional da Primeira Divisão, ver quais são as equipas que realmente conseguiram menos pontos na história da Primeira Divisão portuguesa. Então, E, nomeadamente, depois também ter alguma atenção, e depois podemos desenvolver um bocadinho isso também, as equipas que sofrem mais golos, maiores goleadas. Há ali goleadas, vocês vão chocantes. ver, há ali algumas goleadas chocantes. Há uma goleada que vai deixar perfeitamente o João Mesquita em perfeito delírio, que foi os 12-2 que o Benfica impôs ao Futebol Clube do Porto, mas pelo contrário, há goleadas também do Futebol Clube do Porto impressionantes. Outros tempos, outros campeonatos. Exatamente. Penso que isso é interessante para perceber que o futebol mudou muito. E há uma espécie de análise sociológica que depois se pode fazer de vermos a peça com mais atenção, que é como o poder do futebol se mudou do sul para o norte. E isso fica bem patente ao longo da peça. Vamos então apreciar a história dos últimos, as equipas que menos pontos fizeram nos campeonatos nacionais. Dos fracos também reza a história. A questão é como descobrir qual o clube com mais desaires. Se somarmos todos os campeonatos da primeira divisão desde 1935, então o pior clube é o Casa Pia, que num total de 14 jogos primodivisionários apenas conseguiu 2 pontos. Na época 38-39, perdeu 13 jogos e venceu apenas 1. E este campeonato foi decidido num Porto Benfica que acabou empatado a 3. Bons tempos, em que os futuros clássicos acabavam com 6 golos marcados e as perfumarias da moda prometiam uma cutis perfeita por apenas 25 tostões o tubo. Mas pior que este resultado do Casa Pia, só mesmo o histórico Leixões, que em 1943 chegou ao fim de 18 jornadas com 2 empates e
16 derrotas. O Clube de Matosinhos entra assim para a história como o único a terminar uma época sem saborear a vitória, num campeonato em que a primeira metade da classificação era ocupada apenas por clubes do Sul. Mas, em 1943, o país preocupava-se mais com o racionamento. Talvez por isso, o melhor prémio que um concurso poderia dar não eram automóveis ou viagens, mas 2 gordíssimos porcos e uma pipa de vinho verde. Esta época de 42-43 entrou também para a nossa memória não por causa do inferno em exibição no Portuense Teatro Sá da Bandeira, mas porque em Guimarães, o Vitória tinha sofrido uma derrota por 14 golos sem resposta do Unidos de Lisboa. Já na época anterior, o Lessa tinha visto idêntico enxame atacar vindo do Sporting. Pior mesmo só no ano em que terminou a Segunda Grande Guerra, em que a Académica de Coimbra foi derrotada pelo Belenenses por 15-2. As bolas pareciam mosquitos, poderia ter dito alguém. Mas o clube que sofreu a derrota mais expressiva, a jogar em casa, foi, em 39, o Académico do Porto. O jornalista do JN classificou o jogo como um treino. E se alguns acham que o golo é a festa do futebol, o excesso de festa também pode ser entediante. Se o Académico do Porto deixou o convívio dos grandes, outras coisas, desde 1939, continuam pouco diferentes. Um clube que surge em todos os rankings da Liga dos Últimos é o Salgueiros, habituado a sofrer. Tem o recorde de campeonato com maior média de golos sofridos. Nesta época de 44-45, em cada jogo, a equipa de Paranhos sofria, em média, mais de 6 golos. O ponto alto foi o jogo frente ao Belenenses. 14 golos é muita coisa em qualquer época. No entanto, o Salgueiros sabia cair de cabeça erguida. O Jornal de Notícias chamou-lhe elegância. Apesar disto, a estatística informa que a pior defesa de sempre registou-se na época 46-47. Enquanto uma cortina de ferro caía sobre a Europa, uma baliza abria-se às bolas adversárias. A sanjoanense, nessa época, sofreu 118 golos. Com tantos golos, as estrelas do desporto ilustrado eram os fantásticos voos dos guarda-redes Barrigana e Sansão. Outro método para selecionar o pior de sempre é a falta de concretização, coisa de que, em 1969, não podia ser acusado Américo Tomás e sua tesoura. Os ventos de mudança sopravam de Paris e as atenções nos cinemas eram para Clark Gable e Vivian Leigh. Talvez por isso tenha passado despercebido o recorde da sanjoanense em 68-69. Apenas 15 golos em 30 jogos, a pior média atacante de sempre. A verdade é que na memória não ficam médias, mas momentos altos de uns e baixos de outros. As goleadas entre os ditos grandes. E o 12-2 que o Porto, ainda com chapéu no ó, levou há 60 anos do rival Benfica, ainda não foram esquecidos. E talvez por o jornal ser portuense, já nesta altura as arbitragens, mesmo com nome aristocrata, eram postas em causa. Outra goleada capaz de empalidecer qualquer adepto foi a que o Porto infligiu em 1936 ao Sporting. 10-1. Quem diria? Ninguém. Nem o melhor dos otimistas, nem o pior dos pessimistas. Este jogo foi marcado pelo apedrejamento do comboio especial sportinguista. Uma garotice, conclui-se da leitura, porque já então o povo era sereno. São estes os melhores classificados na história da Liga dos Últimos, mas a vitória ainda não é garantida, até porque, como diria Churchill, prognósticos só no fim do jogo. E o Sérgio Sousa lá repôs uma verdade histórica, prognósticos só no fim do jogo, afinal, quem disse foi o Churchill. Anda o João Pinto a levar a má fama há tanto tempo, quando afinal o Sérgio descobriu quem disse foi o Churchill. Professor, outros tempos. Mas muitos defeitos, que agora se vê que já havia naquela altura. Isto, claro, tempos da Rainha Dona Amélia. Isto é. Pelo menos do Almirante Américo Tomás, que vimos ali inaugurar o estádio Salazar. É verdade. O antigo estádio da FNAC. Mas atenção, mas curiosamente, parece-me que o senhor Américo Tomás devia ser contra-almirante. Contra-almirante Américo. Era porque isto foi em 46. Era contra-almirante. O Américo, depois daquelas eleições viciadas, tipo Ucrânia, guindou-se a Presidente da República em 1958. Atenção, não é para me gabar, mas não sou camelo nenhum. Estou um bocado velhote, mas a memória ainda é um pouco de elefante.
O que me parece aqui nisto Camelos, elefantes. é um documento fantástico a nível de história. Convém dizer que o Resenha arquivo é do histórica. JN, esquecemos de dizer na introdução da peça, mas Sim. o arquivo é do JN. Só podia ser do JN. O JN, efetivamente. E o Comércio do Porto também é capaz de ter. De qualquer maneira, é uma peça notável, histórica, em que aqui a peça é tão notável e histórica que faz um enquadramento, uma inter-relação entre a estrutura política histórica do tempo e o futebol em Portugal. Quem fez a peça, quem investigou, está de parabéns. É, de facto, uma peça Com de grande pormenores muito qualidade. interessantes que revelam mesmo alguns aspectos sociais, por exemplo, a publicidade dos jornais que acompanhavam Pó os de relatos arroz. dos jogos, o Pó de Arroz Bem Amor, que era usado pela minha avó, eu recordo-me E o perfeitamente Tudo Vento disso. Levou. O Tudo Vento Levou, o filme com E o Clark Gable. otimista sem P. Otimista, tudo. Era mais fácil. Já havia críticas aos árbitros, João Mesquita, mas havia. com alguma elegância. Repare que mas a única também- frase sobre o árbitro era Vasco da Taíde teve uma arbitragem deficiente. Deficiente, mas havia e há de continuar a haver, e também como na política, naquela altura o Marco Tomás também já ia ao futebol e agora os Era políticos também Valés. vão e, Era, ofere- sim, senhor. e fazem condecoração aos clubes, etc. Portanto, tal como naquele tempo, agora a situação é a mesma, só que a liberdade proporcionou-nos efetivamente críticas mais furazes, audazes e pronto. sem Atenção, que algumas- dentro. Mas é que por sem antes não havia responsabilidade, crítica. João Nunes. Só uma nota para dizer que, para já, a peça é fantástica porque faz uma contextualização histórica Fantástica. extraordinária. Exato. Contextualização. Era essa a palavra que me mostrando faltava. como o mundo mudou e como, obviamente, o futebol também mudou. Porque temos que perceber que isto eram os famosos tempos das goleadas. Os anos 40 foi a altura em que se marcou mais golos, em que era maior o desequilíbrio, e a partir daí, paulatinamente, o que assistimos foi a um crescimento gradual do equilíbrio entre as equipas. Do equilíbrio. E chegamos agora ao que se chama o nivelamento por baixo. não é? Mas o que eu acho ali, João Nuno, o que ressalta mais da peça é que, por exemplo, o poder do futebol se transferiu do sul para o norte. Perdão. Porque quando vimos que o Unidos de Lisboa, que é um clube que eu confesso, e se estiver errado, peço desculpa, mas penso que já desapareceu, ou se não desapareceu, está reduzido a uma condição de bairro, ganhou 14-0 ao Vitória de Guimarães, por exemplo. Isto em 1946, se não estou enganado. A São Joanense... Unidos de Lisboa deu origem depois ao Atlético. Ao Por uma Atlético. fusão, Atlético, através de sim, uma sim, fusão. sim, Exatamente. A São Joanense, por exemplo, que é um clube do Norte, já conheceu melhores dias, mas ainda há pouco falámos do António Sousa, começou lá a sua carreira, por exemplo. O Veloso, por exemplo, também passou por lá. A São Joanense tem um recorde espantoso de sofrer 118 golos numa época e quase 12 anos depois, ou mais de 12 anos depois, marcou 15 golos numa época. Portanto, houve uma transferência de poder, digamos, do Nomeadamente, sul para o norte. nomeadamente relacionado com o amadorismo. Temos que ter atenção que isto são tempos de amadorismo. Eram jogadores que treinavam muitas vezes das 7 às 8h30 da manhã para depois irem trabalhar. Não é? E há depois um nivelamento, digamos assim, e depois começa a haver também o aspecto económico, o investimento nos clubes, e que, nomeadamente a partir do 25 de Abril, teve um grande impacto no norte do país. A relação, nomeadamente entre a indústria e o futebol, acabou por beneficiar, após o 25 de Abril, os clubes do norte. Isso é uma perspectiva interessante. É uma perspectiva interessante. Há aqui um registro interessante. Diga, professor. Nesta altura aparecia o Salgueiros, como um clube, apesar de último, ser um clube emergente, Salgueiros estava ali. E estava nas calendas gregas, não se falava sequer num Boa Vista. E aqui, o Boa Vista, que emerge. Ora bem, mas emerge, e aí eu vivi e vi a história. A partir de 74, não há muito aqui com a indústria, doutor. Quem é que emerge a partir de 74 da Revolução? O eixo, o meridiano vem para o norte, sem dúvida. Porque, efetivamente, aparecem exatamente. Professor, mas não acha que isso está relacionado também com alguma prosperidade económica e com alguma capacidade de iniciativa de empreendedorismo, como agora se diz, que eu acho uma palavra feíssima, Não, repara, do Norte relativamente ao Sul? Não. Repara que no pós-25 de Abril há uma altura em que temos 4 ou 5 clubes, todos a mesma zona. Gil Vicente, Famalicão, Desportivo de Braga, Davos. Guimarães. Há ali uma... Sim, sim, é verdade. E houve grandes mecenas nesse. Olha, por exemplo, Exatamente. nos clubes que ele esteve agora a falar, houve lá grandes Sim, investimentos. é verdade isso, mas só que isso é uma estrutura muito fugaz e meteórica. Sim, essas coisas mudam. Claro, o também. Boa Vista foi uma exceção. Bem, o Boa Vista é o primeiro grande clube de dá o salto.
Boa Vista. O professor está a falar no Boa Vista porquê? Porque quer falar no mestre José Maria Pedroto, é isso? Não, eu quero falar... Quer dizer que ele teve Não, eu uma quero grande falar- responsabilidade nesta mudança? Eu quero falar no Boa Vista, em 74, porque de 74 a 76 o Boa Vista ganha 2 taças de Portugal e é quase campeão nacional. Só não é porque perde no Bessa com o Benfica. Porque na altura já está em embrião, um caldo de cultura embrionário de uma grande gestão desportiva. Com quem? Mexia Alves, Pinto Sousa, Valentim Loureiro, dirigentes que têm uma perspectiva muito futurista. E depois tem que se falar no nome de José Maria Pedroto e os jogadores que ele indicou, em que eu tive o privilégio e a honra de pertencer à sua equipa técnica. Portanto, 74, 76. A partir daí, começa o emergir do Futebol Clube do Porto. Ou reemergir, pelo menos. Ou reemergir. O reemergir, sim. o Porto foi sempre um dos grandes, mesmo quando Sempre o tinha primeiro a algumas ganhar os campeonatos dificuldades. quando Foi eles eram sempre. criados. Reemergir. Professor, deixe-me Faz favor. voltar a situar, a recentrar o programa. Esta peça sobre, digamos, a evolução dos últimos no futebol português, que ao mesmo tempo também transmite um pouco a ideia da evolução do país, é marcado muito nos textos retirados do jornal pelo Sérgio por alguns anúncios que nos ajudam a situar na época, por alguns anúncios inclusivamente de peças de teatro e de filmes, como a estreia do Tudo o Vento Levou. E isto permite-nos fazer o link, como agora se diz, para a peça que vamos ter a seguir, que é um jogo de veteranos. Acho que os veteranos são mesmo aqueles amadores na sua pura essência, na pura essência do amadorismo. Um jogo de veteranos com uma coisa interessante, que é as árvores morrem de pé. Ora, A designação é as árvores morrem de pé. E isto faz-nos o link como? É a célebre peça que imortalizou Palmira Bastos, a grande atriz Palmira Bastos, já desaparecida há muito tempo, mas que foi gravada exatamente por esta casa, pela RTP, e que foi transmitida e que eu espero que um dia destes passe novamente no canal Memória, que terá sido uma das grandes peças na altura que fez com que os portugueses que viviam nas suas remotas aldeias descobrissem o grande teatro e os grandes atores portugueses que tínhamos e que temos. Por isso, acho que nada melhor do que este link das Árvores Morrem de Pé e da atriz Palmira Bastos para irmos ver este jogo interessantíssimo de veteranos. A Liga dos Últimos veio hoje conhecer mais um campeonato do futebol, o da Associação de Veteranos do Norte, com o sugestivo nome de As Árvores Morrem de Pé, que estão hoje no campo do Sousense, na Foz de Sousa, para mais uma partida. À espera do jogo, um espectador e a equipa de reportagem. São 3, não são? Eu já constante. Já fizeram o aquecimento? Não, eu não entrar no combo. O senhor está aqui há muito tempo? Sim, agora um bocadinho. E vocês são os penúltimos? Não, nós somos os últimos. Ai, são os últimos. Primeiro, somos os melhores. E não trazem claque? Não trazem pessoas para vos acompanhar? Isto é bem guardar. Então eu vou entrevistar quem? Esta associação pioneira do futebol de velhas guardas organiza um campeonato disputado por 23 equipas, em que a idade não é documento. Só podem jogar dos 35 para cima. Se tiver 70, pode jogar com 70, desde que ele acha que tem capacidades para isso. E onde os árbitros existem e são sempre amigos de uma das equipas. E quando há equipas que não têm equipa de arbitragem, requisitam esse José Pacheco, portanto ao Conselho de Arbitragem lá da Associação, uma equipa para vir apitar, e que é o caso desta hoje. O jogo começa, a história repete-se, o último, neste caso o Argoncilho, contra o penúltimo, o Sousense de equipamento às riscas. Na bancada, 4 espectadores assistem ao jogo menos entusiasmante deste campeonato, digo 5 espectadores. Também não faltam um árbitro assistente daquele lado e um outro árbitro assistente deste. Enfim, todos os ingredientes estão reunidos para fazer deste um jogo inesquecível. E aí vem o primeiro golo. Ao início da primeira parte, Barbosa finta o adversário, remata, Jorge defende e Silva faz o primeiro golo do Sousense. Aqui o festejo do golo, pouco efusivo, mas politicamente correto. No banco do Sousense, alguma agitação e o árbitro Augusto Valente a chamar a atenção dos veteranos. Aqui o aquecimento do suplente Manuel, do Argoncilho.
um aquecimento com direito a striptease futebolístico e algum tempo depois, aquecimento integral, agora sim, pronto para substituir. Enquanto os três estrategas do Argoncilho afinam a tática do jogo na bancada, os únicos entrevistados disponíveis dizem a verdade. E arbitra normalmente jogos destes também? Sim, sim. Nesta equipa também? Deve ajudar esta equipa. Então, e arbitra jogos de uma equipa onde tem amigos? É sim, os árbitros são sempre os da equipa de fora, nos jogos fora de casa. Os árbitros são da equipa que vem jogar. O árbitro, este trio de arbitragem é do Argoncilho, é isso? É arranjado pelo Argoncilho. E nem mesmo assim o Argoncilho consegue ganhar os jogos? Claro, eles para ganhar têm que marcar os golos, não é? Já fui arte também, não deste campeonato, já fui arte da Associação de Futebol de Aveiro, muitos anos. E abandonei porque, pronto, faço a expressão, também faço como está a correr agora, o Pito Dourado. Entretanto, o Nando está no chão, o 10 do Argoncilho tem o destino marcado neste pelado. Aquele já fraturou aqui as costelas, aqui neste campo. A clavícula. É dos melhores jogadores da equipa até. É dos melhores? Aliás, ele deixa de jogar. É o melhor até. Mas nem o melhor jogador do Argoncilho poderia evitar o segundo golo do Sousense. Na bancada, a reação ao golo não se fez esperar. O guarda-redes é também presidente do Argoncilho. E quanto a este, as opiniões dividem-se. E acha que ele está melhor como presidente, é isso? Sim, porque está a sofrer golos, por isso está melhor como presidente. E aqui o senhor acha que ele está melhor como guarda-redes? Eu acho que neste momento nem uma coisa nem outra. Intervalo e balneários, que dizem os veteranos nestas alturas. Vamos tentar jogar a bolinha, vamos jogar a bola. Na nossa idade, temos que fazer a bola a correr e não corremos nós. Vamos libertar essa bola mais rápida. No balneário do Argoncilho, a sede de vingança é grande. A ver se os gajos, a ver se o Lino os parte todos lá na frente agora. Até eu que costumava acertar na bola, agora nem na bola acerto. O que é que tu queres? Não é tático, é os jogadores. Um sistema de jogo. Vamos pôr a bola lá para a frente. Se pensa que é de sistema de jogo que já rasgou o músculo hoje, que mais irá acontecer? Já parti uma costela, acabar o ano passado, mesmo no último jogo, parti a costela. Estava mais ou menos, começou os treinos, viemos aqui fazer um jogo de treino, parti aqui com a clavícula. Está a ver? Ainda pago. E o senhor queixa-se de alguma coisa? Se eu me queixo? Sim. Em que aspecto? De financeiro, desportivo? Se queixa de alguma coisa, ali o seu colega rasgou o músculo. Não me queixo nada porque eles rasgam porque são novos, porque assim, não estão preparados. E andam aqui já há muitos anos, são 22 anos. Mas então, de onde vem afinal o nome deste campeonato? As árvores morrem de pé. Foi baseado numa peça de teatro de Palmeira Bastos. As árvores morrem de pé, uma peça de teatro. Significa que estão todos aqui a representar? Sim, significa que jogamos futebol e queremos continuar a jogar futebol. A segunda parte começa, está a 2-0 e o pessoal já com o pensamento longe. A seguir vamos ter um pica no chão, que a terceira parte também conta nestas coisas do futebol veterano. Há sempre uma terceira parte. Há sempre uma terceira parte. Pontapé de baliza e Nando, de músculo rasgado, volta a ser vítima deste jogo viril. A chuva cai e os holofotes acendem-se para iluminar o terceiro golo do Sousense. Barbosa, agora sim, marca o golo. 3 substituições importantes nesta altura. Enquanto isso, Jorge irrita-se com Jerónimo e, na bancada, o ex-árbitro assistente sai em defesa deste campeonato. Para quem está cá fora, acha piada, às vezes diz assim, olha lá que eles podiam ser meus pais, meus avós e estão ali a mandar vir uns com os outros. Não, mas isto ao fim acaba o jogo, é abraços, apertos de mão, é tudo. É então que, ao sinal vermelho, António Jorge perde a paciência. Augusto Valente sente a mão de António Jorge depois deste sentir o cartão vermelho. Algum tempo depois, Gomes, treinador do Sousense, entra para ajudar a equipa a recuperar o fôlego. E várias quedas depois, José Manuel passa ao treinador Gomes, que marca o 4º golo do Sousense. Guilherme ainda tem tempo de cair sobre Jorge, o massagista já não chega a tempo de assistir Jorge e acaba-se o tempo para jogar. 4-0, 3 pontos para o Sousense. Comecei hoje como treinador, entrei bem, 4-0 não é mau.
Não acha? Uma equipa está... Diga-me lá uma coisa, vemos jogar, não acha que eu que jogo razoavelmente bem? Hã? Não pude mais, olha, paciência, há que dar lugar aos outros. Então e o cigarrito não era para abandonar? Por acaso foi fazer exames e estou porreiro dos pulmões e tudo. Acho que uma pessoa aqui a correr a hora e meia que o tabaco sai todo. E é mais para isso que eu ando a jogar. O tabaco sai por onde? Sei lá, sai por qualquer lado. A malta devia se esforçar muito, quer dizer, dentro dos nossos limites, dentro das nossas possibilidades, mas com o corpo, não com a língua. Aquilo que ouvi dizer, o jogador acho que tentou apertar-lhe o pescoço, mas pronto, depende, não sei se é... Acha pouco? Não, quer dizer, porque se realmente for agressão é totalmente diferente. Mas Augusto Valente não vai ser meigo com o atleta do Sousense. O castigo dele, penso que a direção vai tratar disso e penso que o futuro dele talvez seja irradiado. De resto não tenho mais nada. Leva isto a sério? Levo isto a sério. Se eu venho para aqui, eu venho fazer um favor, não venho ganhar dinheiro, não estou para ser tratado da maneira que fui por esse sujeito. Dos outros, não tenho a dizer se não bem. E ele chateou-se porquê? Porque lhe mostrou o cartão vermelho? Se não, foi porque única e simplesmente tratar um colega meu mal. Mandou à p***, desculpando-me do termo, eu já lhe tinha avisado. Ele selecionou logo de seguida ao outro colega, pronto, e eu não admito. Há coisas que não agradam a ninguém, não é? Dizem de repente não pode pegar na bandeira e dar assim uma bandeirada. De vez em quando, sim. Para Jerónimo Pinho, fundador do Argoncilho, a derrota custou a engolir. A melhor disto é a terceira parte, embora hoje não vamos muito apetite, as coisas não correram muito bem. Bem, desde que ninguém se magou, nós andámos aqui para passar o tempo, para nos divertirmos um bocadinho e para ir para os copos agora, mais nada. A terceira parte, não é? Terceira parte, claro. No final do jogo, ao Sr. Vieira, guarda do campo do Sousense, só lhe resta correr para fechar o pelado e rumar à tão esperada terceira parte deste jogo. Esta imagem é fantástica. João Mesquita, problemas com o árbitro, tentativa de agressão. Eu só não percebi ali uma coisa, que eu confesso que não percebi. O árbitro é apresentado como inválido. Um inválido pode ser árbitro, isto sem nenhuma espécie de carga pejorativa, tecnicamente. Nas árvores morrem de pé, podem, com certeza. Aliás, eu cheguei a fazer jogos destes aqui há uns anos. Eu penso que o futebol, em todos os campeonatos, em todos os jogos, tem sempre disto, Rui. Tem sempre disto, e a diferença que faz do futebol, de facto, é que há sempre, mesmo a feijões, mesmo a brincar, mesmo para tirar a nicotina, quer dizer, ninguém quer perder, portanto, e depois aparecem situações... Algum dia esteve confrontado com uma situação destas em que um jogador tentou agredir, João Mesquita, nos seus tempos de O jogo mais difícil que eu tive foi um jogo de iniciados, curiosamente na Associação de Futebol do Porto. Havia um iniciado matulão que tentou agredi-lo, não? São os treinadores, mas nos miúdos a maior dificuldade, e são dos jogos mais difíceis de arbitrar, a maior dificuldade atualmente, e já no meu tempo, mas atualmente que se calhar até é pior, é que os pais já querem fazer dos filhos todos ídolos, querem que todos cheguem à primeira categoria, vão para lá todos de máquinas de filmar, e de maneira que eles andam à volta do campo e fazem vida negra aos árbitros. Depois os dirigentes também, treinadores, alguns começavam nas camadas jovens também e também nos criavam algumas dificuldades. Mas o espírito neste campeonato, as árvores morrem de pé, é outro. Mas um eu, outro espírito, por exemplo, não é? há 2 anos apitei aqui um jogo de velhas guardas, agora chamam-lhe também velhas guardas, aqui na Maia. Foi o único jogo que apitei até desde que acabei a minha carreira. E as coisas controlaram-se mais ou menos. Mas este ano estive na organização e o árbitro teve que abandonar também o jogo. Também. Professor, 30 segundos. As árvores morrem de pé eu não sabia que isso pertencia a uma peça de teatro, curiosamente. É o título de uma peça de teatro, celebrizada pela... O título foi muito potenciado pelo JN, pelo Jornal de Notícias, no tempo do senhor diretor Pacheco Miranda, Manuel Ramos, chefe de redação, e sobretudo por Federico Martins Mendes, quando era chefe da secção desportiva, em que havia, efetivamente, as árvores morrem de pé, e depois uma série de jogos que o JN relatava com grande rigor. Efetivamente, e jogadores como o Morgana, pelas indicações que tem aqui, um dos fundadores foi o Artur Baeta. O Artur Baeta, sim senhor, provavelmente o senhor Artur Baeta. Aqui na peça foi tudo muito bonito, exceto, efetivamente, a atitude de uma árvore
Aqui isto é um programa sério, não é o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é que há árvores que andam por ali a caminhar. Uma árvore que me parece bom homem, curiosamente. É um bocado entroncado, agora teve uma atitude. Portanto, estendeu estendeu um ramo e. Estendeu um ramo e deu cabo do queijo ao João Nuno, eu vou-te pedir paciência porque vamos para um must deste programa. Eu só quero destacar uma coisa, que é, este é o verdadeiro amadorismo, realmente, ao ponto em que se nota que as pessoas não querem parar de jogar. Gostam tanto do jogo que não querem parar. Porque tem a terceira parte. Continua. E lá está. Parte. Porque tem a parte da amizade e ainda pagam. O rosto fica no chão. Como disse um jogador, eu ainda pago. E tem as razões. Partem costelas, clavículas, ainda pago. Agora, a cultura desportiva, essa só se pode trabalhar desde pequeninos. E o preocupante é ouvir o que disse agora o João, não é? Que o mais difícil às vezes é pitar o jogo. Isso é que é preocupante. Vamos avançar, já estamos perto do fim e há um must neste programa que é o Tototola das Cabeleireiras, esperado ansiosamente eu gosto muito. Em milhares de lares portugueses e aqui dentro do estúdio também. Eu também gosto. Vamos nessa então. Ora então, boa noite a todos. O Tototola está hoje em Seixezelo, em Vila Nova de Gaia. No cabeleireiro de Fernanda Maia vamos satisfazer todas as nossas e vossas curiosidades. O que é que se passa por baixo dessa touca? O que é que se passa? Isto é... Oh, Nando, o que é isto? Olha, como é que eu hei de explicar? Ai, estou a ver que tem uma coisa no dente. É um brilhante. E não sai? Depende. Há pessoas que saem a seguir 3 meses, 1 ano, 2 anos e vai fazer um mês. Como é que pôs isso? É no dentista. E vamos também descobrir novos talentos na área de coiffure. Isto aqui foi uma cabeleira que eu tive quando tirei curso, que era um cabelo muito comprido, eu fui cortando para aprender. E depois ao fim ofereceram-me a boneca. E então a boneca tinha o cabelo um bocadinho mais comprido, só que ele acabou... Olha, se eu vier cá, acha que o seu filho me corta assim o cabelo a mim? Porque eu não deixo. Que tipo de penteado é que se usa assim no fim de ano? De antes, as pessoas pediam mais, mesmo os apanhados. Agora as pessoas optam mais por cabelos arrebitados, malucos. Cabelos malucos? O que é que são cabelos malucos? Bem, cabelos malucos são, não é cá com muita perfeição. A gente seca-os, depois desmancha-os todos. Eles ficam assim todos, é como se apanhassem um vento. Sou amassador de panificação. Amassador? Você é perigoso. Não. Só faço pão. Amassador de panificação. Ah, portanto é padeiro, não é? Sim, exatamente. No fundo, exato, padeiro. Quando está a amassar o pão, costuma discutir muito futebol com os seus colegas? Já discuti mais, agora nem tanto. Porque tinha lá um benfiquista e eu sou portista. Portista? Sim, sócio, Então, e o que se passa? doente, tudo mais, alguma coisa que possa haver. Sou alérgica. É alérgica a quê? Aos benfiquistas. E o seu namorado, que equipa é? Benfica. Não gosto do Benfica. Nem gosto de discutir sobre futebol com benfiquistas. Eu disse que era benfiquista, mas eu sou simpatizante, não sou nada ter assim um clube mesmo preferido. Porque já cheguei a pedir autógrafos aos portistas, aos jogadores. Vamos então às duplas desta semana, os palpites para o fim de ano. 12 badaladas versus 12 passas. O 2. Não, X é igual. Prefere as badaladas ou as passas? As duas coisas. 12 badaladas. 12 passas que são de comer, obviamente. Fim de ano na rua versus fim de ano em casa. Em casa. E no estádio, se fosse possível. Mas não é. Na rua. Champanhe versus elefante branco. Não, champanhe. Champanhe. Eu sei aonde é que quer chegar. Elefante branco é uma casa em Lisboa, não é? Exatamente, com meninas russas e companhia desses tempos.
Isto ao sábado tem que se tirar um ticket? Exato, porque ao sábado é muita gente e então funciona como um ticket, com números. A pessoa vai chegando, vai tirando um ticket. Se quiser sair, ir a qualquer lado, fazer uma compra, pode ir. Se chegar aqui e ainda estiver dentro do número, continua a ser atendida. Se perder a vez, passa à frente. Isto é como no talho, quase. Exato. Eu digo que é como nos frangos. O Tototola está de balada. Regressamos no próximo ano. Até lá, continua a palpitar para 2005. E agora? O Telmo vai cantar a canção do Beco. Que ele já sabe. Já não sabes? Eu não andas entre os teus pés. É o Beco, olé. Muito divertido este Tototola dos Cabeleireiros. Aliás, este programa está a ser animadíssimo. Tivemos pis, tivemos agressões a árbitros, senhoras de cabelo azul, senhoras também com brilhantes nos dentes que são alérgicas ao namorado. Um dia destes vou propor à produção que nos leva todos a um destes salões de cabeleireiro para ver se nos compõe o cabelo, porque pelo menos eu e o João Nuno temos os cabelos malucos de que falava a dona do salão. O professor não, anda sempre impecável. Não, é a mise-en-scène aqui. Atenção, é a menina dos cabelos. Bom, a peça interessante aqui, o técnico amassador, vulgo padeiro. Acaso para dizer que hoje já vi o padeiro esta noite. Técnico amassador. Tem bom gosto, é portista. Aquela senhora pôs lá o manequim. Tu disseste bem, parecia o São João, mas a mim parecia Maria Antonieta, depois do cadafalso. Temos que 1 minuto, 30 segundos, João Mesquita. O portista consegue, mas os benfiquistas parece que têm medo de dizer, são simpatizantes, não é? Quer dizer, estamos a passar uma época um bocado... Temos que propor à produção que comece a ir fazer salões de cabeleireiro mais para o sul, não é, João? Não, o problema é que também não podem andar com grandes exageros de alegria. Anda um bocadinho, pois. Estamos quase no fim, João Nuno, para encerrar. Aproveitando o facto de estarmos quase no final de 2004, queria deixar os desejos que os últimos 2004 sejam os primeiros em 2005. Sim, senhor. Está um bom voto para o ano que vem. Foi o programa de hoje, foi também o ano de 2004. Para o ano a gente volta de certeza, voltamos com os últimos, porque a vida não é só feita de vencedores. E esta equipa certamente voltará. João Mesquita, foi um prazer tê-lo por cá. Um excelente 2005 para si, para os seus e para o pessoal lá de casa. Tudo de bom. Boa noite. Ou boa tarde, conforme nos veja na RTPN ou na 2. E saúde para Portugal. Isso mesmo, professor. É assim mesmo o espírito para o ano novo. Última Superliga, para mim, o Benfica. Era o Sporting. Era o Salgueiros. Não me queixo nada porque eles rasgam porque são novos, não estão preparados. E andam aqui já há muitos anos, são 22 anos. É melhor disto é a terceira parte, embora hoje não vamos muito apetite, as coisas não correram muito bem. Comecei hoje como treinador e entrei bem, 4-0 não é mau. Levo isto a sério. Se eu venho para aqui, eu venho fazer um favor, não venho ganhar dinheiro, não estou para ser tratado da maneira que fui para esse sujeito. 12 passas que são de comer. Obviamente.